Lançado em 2002, o filme Sinais ajudou a popularizar bastante os misteriosos círculos que acontecem nas plantações ao redor do mundo. A maioria deles acontece por regiões da Inglaterra e, apesar de cientistas tentarem explicar de onde eles vêm, a verdade é que nem todos eles podem ser explicados. Alguns vão desde padrões complexos demais para serem feitos por humanos, enquanto outros surgem em questões de poucas horas, tornando impossível serem feitos em tão pouco tempo. No vídeo de hoje, você vai conferir quando o primeiro círculo nas plantações foi registrado, qual a explicação científica para eles e como, ainda assim, nós não temos certeza de sua origem, muito menos do que eles possam significar. Apesar de muitos só ficarem sabendo da presença dos círculos nas plantações, até mais recentemente, a verdade é que eles datam de centenas de anos atrás. Em 1678, na cidade de Hertfordshire, na Inglaterra, um fazendeiro local se irritou com o preço que um trabalhador estava lhe cobrando para ceifar seu campo de aveia. Conforme relatos, ele disse que, se fosse para pagar aquele valor cobrado, ele preferia que o próprio diabo fizesse o trabalho. Na manhã seguinte, ele encontrou sua plantação ceifada em um formato perfeitamente oval e atribuiu o episódio ao próprio diabo. O evento foi registrado em um panfleto, sendo considerado pelos pesquisadores como o primeiro relato documentado de um círculo na plantação. Por ter sido um trabalho feito da noite para o dia, em um formato tão perfeito e, além do mais, em uma época que a única ferramenta para isso seria uma foice, até hoje ninguém sabe explicar exatamente o que foi que aconteceu. Desde então, vários outros círculos e símbolos em plantações vêm sendo registrados ao redor do mundo, alguns feitos por humanos, enquanto outros seguem sem resposta. Apesar de várias plantações ao redor do mundo registrarem casos similares, é na Inglaterra que a maioria deles ocorre, especialmente em Wiltshire, onde, desde 2005, já contou com mais de 380 círculos em plantações. Esse alto número pode estar relacionado à presença de monumentos antigos como Stonehenge, o qual muitos acreditam, de algum modo, estar diretamente ligado a esses eventos. Mas e quanto à ciência? Qual é a explicação científica por trás dessa história? Durante décadas, cientistas e céticos do mundo todo vêm tentando encontrar explicações racionais para isso. Em 1991, Doug Bauer e Dave Shorley, dois artistas britânicos, declararam publicamente a autoria de centenas desses círculos pela Inglaterra. Eles disseram que usaram tábuas e cordas para o alinhamento, demonstrando exatamente os métodos que utilizaram para jornalistas que os entrevistaram na época. Bom, na época, eles chocaram o mundo com essa declaração, pois até então todos acreditavam que os círculos eram feitos por seres de outros planetas. Muitos pesquisadores alegaram que essa era a explicação definitiva, que todos os misteriosos símbolos eram feitos por humanos. Muitos consideraram que o fenômeno pode ser facilmente explicado sociologicamente. É como se o crescimento dos símbolos fosse um meme cultural. E tudo começou como uma simples brincadeira até ir evoluindo com o tempo, adquirindo uma complexidade à medida que os criadores buscavam superar uns aos outros. Há até mesmo competições não oficiais entre eles, além de documentários gravados revelando como cada um conseguiu invadir clandestinamente as plantações durante a madrugada e fazer grandes símbolos nelas. Apesar dessa parte estar bem explicada, ainda assim, ela não explica tudo. Alguns desses símbolos simplesmente não podiam ser explicados tão facilmente. Eles surgiam em locais distantes, ou em uma escala tão precisa que seria preciso uma verdadeira força-tarefa. Alguns símbolos apresentavam padrões geométricos tão complexos, com uma simetria tão perfeita, que era difícil acreditar que eram fruto de um simples trabalho manual. Além disso, alguns simplesmente surgiam da noite para o dia, em questão de poucas horas, tornando tudo ainda mais suspeito. É como se 99% dos símbolos nas plantações realmente fossem falsificações, apenas obras de artistas, mas aquele outro 1% era o que os pesquisadores não podiam explicar.
Além dos principais e mais intrigantes, relatos dizem respeito não às figuras, mas também aos vestígios encontrados na região. William Livingood, um dos pesquisadores que analisou os estranhos sinais, alegou ter encontrado alterações microscópicas nas células das plantas afetadas, além de sinais de exposição a micro-ondas. Alguns dos materiais coletados nas plantações foram investigados em laboratórios privados. Os cientistas responsáveis alegaram que o material apresentava propriedades incomuns, indicando uma origem industrial desconhecida. Apesar desse material nunca ter sido analisado por nenhuma grande instituição acadêmica, eles são uma peça importante em estudos ufológicos. Outro elemento também bastante citado nas plantações diz respeito a uma perturbação no campo magnético, sempre ao redor dos símbolos. São comuns relatos de bússolas que param de funcionar, girando de forma desordenada e apontando para todas as direções. Até mesmo grandes aparelhos eletrônicos, como câmeras e gravadores, costumam apresentar falhas na região, sempre que tentam documentar os círculos. E nesse cenário há duas versões. Há quem acredite que tudo não passa de uma junção de falhas técnicas nos aparelhos, e há também quem acredite ser um fenômeno inexplicável, indicando que algo está ocorrendo na região. E para piorar, ainda há relatos mais perturbadores sobre efeitos físicos que acontecem com aqueles que ousam se aproximar demais. Em diversos documentários e fóruns, é possível encontrar pessoas que se aproximaram do local quando os círculos acabaram de ser formados. Dores de cabeça, náusea, desorientação e até mesmo desmaios são relatos comuns do que essas pessoas sentiram. Em 1996, uma equipe de investigação independente estava trabalhando em uma área na Inglaterra e relataram sintomas semelhantes ao que se sente em áreas de radiação leve. E vale lembrar que nada disso nunca foi devidamente comprovado. E até então, são apenas relatos dos que estiveram no local. Mas caso possamos acreditar no que elas dizem, esse é o indício de que algo ali pode interferir diretamente tanto no corpo quanto na mente das pessoas. Nas últimas semanas, o mundo tem acompanhado de perto o caso da esfera de Buga. Toda nova atualização e descoberta dos pesquisadores sempre são divulgadas ao público e relatadas por aqui mesmo. Cada vez mais ficamos perto da verdade. Mas você sabia que ela não foi a única esfera misteriosa a ser observada sobrevoando pelos céus? Pois é. Em 1996, novamente em Wiltshire, um jovem conseguiu gravar um vídeo amador de duas esferas sobrevoando um campo e, é claro, foi justamente em um campo que tinha os misteriosos círculos sobre as plantações. O vídeo, como não poderia deixar de ser, dividiu opiniões. Há quem acredite ser prova incontestável de que os círculos nas plantações são coisas de outro mundo, enquanto outros creem que tudo não passa de puro CGI. Apesar da descrença da maioria das pessoas, principalmente por parte dos cientistas, há um caso que é debatido até hoje conhecido como Conjunto de Mandelbrot. Trata-se de um círculo que apareceu misteriosamente em um campo de trigo, no condado de Cambridgeshire, na Inglaterra, em agosto de 1991. O conjunto de Mandelbrot é uma representação gráfica de uma equação matemática supercomplexa, conhecida por ser uma estrutura extremamente detalhada. Ela é considerada a imagem mais complexa e bela da matemática, simbolizando a autossemelhança infinita. E quando você dá um zoom em um conjunto de Mandelbrot, o que você encontra são cópias menores da estrutura original, com detalhes que parecem nunca se repetir exatamente, mas que, ao mesmo tempo, possuem uma lógica interna. Trata-se de um padrão tão matematicamente específico que reproduzi-lo com exatidão em uma plantação em uma única noite, em grande escala e tão perfeitamente simétrico, é algo surpreendente. Seria necessário um nível técnico e matemático altíssimo. A maneira pela qual ela foi construída torna praticamente impossível que tenha sido feita por mãos humanas em apenas uma única noite. Os mais céticos, ainda assim, buscam atribuir uma explicação, dizendo se tratar apenas de uma brincadeira de estudantes universitários com um conhecimento avançado de matemática, além de muito tempo disponível.
No entanto, apesar de várias pessoas terem reivindicado a autoria de alguns símbolos nas plantações ao longo dos anos, até hoje, o conjunto de Mandelbrot segue sem um autor. Ele continua sendo um dos mais complexos e incríveis padrões já feitos em uma plantação. E se realmente fosse obra de alguns estudantes locais, eles já teriam reivindicado sua autoria. Outro caso surpreendente foi o que aconteceu com o pesquisador Colin Andrews em julho de 1990. Na ocasião, ele coordenou a Operação Blackbird, a qual consistia em uma vigilância frequente próxima a um local estratégico em Wiltshire. Ele já havia percebido que o número de símbolos na região era algo fora do normal, e com a ajuda da emissora BBC, decidiu investigar a área 24 horas por dia, na esperança de que registrasse o momento exato no qual os símbolos fossem feitos. Estava tudo certo para a operação começar. Colin Andrews e sua equipe já haviam se estabelecido em uma região, as câmeras já estavam filmando e eles estavam prontos para virar a noite. Ele foi surpreendido pela visita do Ministério da Defesa, que o obrigou a não apenas se retirar do local, mas também entregar todos os equipamentos de gravação a eles. Em seu livro Crop Circles: Signs of Contact, Colin Andrews relata como o governo não apenas impediu seu trabalho, mas desde então começou uma extensa campanha para desacreditar suas pesquisas. Ele afirmou ter sofrido diversas ameaças e tentativas de desmoralização, algo que fez com que suas pesquisas sobre os círculos nas plantações passasse a ser vista por maus olhos pela comunidade científica, apenas como sensacionalismo barato. Em questão de pouco tempo, ele, que era um pesquisador sério, começou a ser considerado apenas como mais um teórico da conspiração. Passando para a década de 1920, o escritor Alfred Watkins sugeriu algo que pudesse explicar, ou pelo menos teorizar, os misteriosos círculos nas plantações, as ley lines. Ele propôs que existe uma rede invisível de energia, percorrendo por todo o planeta, conectando locais sagrados e antigos monumentos. Segundo ele, esse alinhamento geográfico liga pontos de poder espiritual e energético na Terra. E, curiosamente, vários círculos nas plantações surgem muito próximos a essas linhas. Na região de Wiltshire, novamente há uma concentração enorme dessas formações. Pesquisadores sugerem que esses locais funcionam como pontos de interseção de energia, sendo eles os responsáveis pelos misteriosos círculos. Há quem acredite que os círculos são manifestações da energia da Terra, emergindo justamente nesses locais onde as correntes são particularmente fortes. A ciência tradicional, como é de se imaginar, rejeita completamente essa teoria, e nem ao menos reconhece as ley lines como um fenômeno mensurável. No entanto, vale a pergunta, hein? Seriam essas formações vistas nas plantações mensagens codificadas, manifestações de energias terrestres ou algo similar? O que, afinal de contas, elas significam? A resposta é simples, gente. Ninguém faz a menor ideia. Há quem teorize que pode se tratar de uma mensagem criptografada, um local de pouso ou uma espécie de comunicação. Contudo, mesmo entre os ufólogos, ninguém sabe responder. Por que uma civilização avançada precisaria se comunicar através de símbolos em plantações, quando evidentemente possui a tecnologia para simplesmente nos contatar, caso queira? Bastaria que eles pegassem o telefone e nos ligassem, caso essa fosse realmente a intenção deles. Durante uma entrevista ao podcast The Joe Rogan Experience, o diretor A.G. Gentle estava conversando sobre o assunto e relatando sobre sua própria experiência ao visitar alguns dos campos com os símbolos. Ele comentou sobre como simplesmente entrar nesses locais é diferente de tudo que já fez, e sobre o fato dele acreditar que há algo mais ali do que estão nos contando. Ele diz que não necessariamente os símbolos são obras de uma raça alienígena, apesar de não descartar a possibilidade, mas para ele, eles estariam muito mais relacionados a algum tipo de energia, exatamente como a teoria das ley lines, ou então algo vindo do próprio governo, o qual ele admite temer mais do que os próprios aliens. Você aí, o que é que você acha que esses símbolos significam? Comenta aí e até o próximo.